nossa querida Kézia, que está aqui com toda a sua família. Você pode dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Embora a Cris tenha dito que eu ia dar o ofício do profeta, cadê Cris? Não foi, Cris, tá vendo? Eu tinha algo melhor para você. Amém? Então, hoje nós vamos ter o ofício do profeta. E eu só quero dizer a você, porque normalmente nós fazemos o seminário de verão ou de inverno com os professores do Rema da igreja local, é muito comum que fosse assim. Mas eu tive uma inclinação no coração de que a Kézia estivesse aqui dando essa matéria. Por dois motivos. Três, né? Um, pelo carinho que a gente tem por ela. Outro, por causa da capacidade de ensino. E outro, porque eu reconheço na vida dela a unção profética. Eu sei que ela vai conseguir tratar isso de forma que você vai sair daqui completamente impactado, querido. Sabe por quê? A ignorância em relação à unção profética, ela pode travar ou limitar a igreja. Nem vamos para o desequilíbrio de não saber, de não valorizar a palavra, não valorizar a disciplina, não valorizar o governo da igreja por conta da unção profética, mas também não podemos deixar de usufruir dela, porque é ela que nos inspira a ser quem somos. Nós somos igreja, amém? Nós somos eclésia, nós somos a igreja em movimento. Amém, queridos? Não um templo parado, mas somos uma igreja em movimento. E vamos precisar do Espírito Santo para isso. Amém? Estenda as suas mãos para cá, eu quero orar pela Kézia. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos, Pai. Senhor, por esse dia que o Senhor preparou. Eu creio em nome de Jesus, Pai, na tua inspiração divina, dando liberdade à Kézia. Não só para aquilo que ela preparou, aquilo que ela estudou, aquilo que o Senhor a orientou já, mas também para que ela possa fluir, Pai, segundo o teu Espírito. Eu creio em nome de Jesus numa noite de total liberdade do teu Espírito Santo, da unção profética nesse lugar, junto com a unção de ensino, e eu creio, Pai, que teremos a nossa vida impactada, mas eu também declaro sobre a vida dela, Pai, ela recebendo de nós, através de honra, expectativa, Senhor, que nós estejamos aqui somando com aquilo que o Senhor já colocou na vida dela. Nós cremos, Pai, numa noite gloriosa, não esperando dos homens, mas sabendo que através dos homens o Senhor pode agir quando encontra um lugar propício, Pai. Nós declaramos uma noite de honra, uma noite propícia ao Teu Espírito se revelar ainda mais para nós, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esteja em casa. Amém. Obrigada. Paz, igreja, boa noite. Na verdade, eu já sou de casa, né, gente? Obrigada, viu? Me sinto muito honrada, com temor e tremor, mas muito honrada, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que vai ser uma noite muito especial para nós, amém? De um ambiente muito agradável, de um ambiente muito familiar. Essa é a nota que eu tenho no meu coração. Nós estamos numa noite em família, amém? Para a gente sentar e conversar. Você pode, eu quero orar mais um pouco, quero orar por você, eu quero orar por mim mesmo. Eu sei que meu pai já orou, né? Eu chamo ele de pai, viu, gente? É algo profético. Mas eu quero orar pela sua família essa noite. Quero trazer uma palavra específica essa noite sobre algumas direções, mas eu quero que você pense na sua família. Eu quero dizer para você que a semente é incorruptível. Eu vou repetir, a semente é incorruptível. Se ela foi semeada, ela não vai ser roubada, ela não vai ser perdida, ela não vai ser esquecida. Você tem crido na volta do seu familiar, na volta do seu filho, na restauração do seu casamento. Eu quero liberar sobre você uma palavra de encorajamento essa noite. Eu quero dizer para você, a semente é incorruptível. Ela vai florescer, ela vai nascer, ela não vai ser sufocada, ela vai dar fruto, em nome de Jesus. Pai, nós nos unimos em família para engrandecer e louvar o Teu santo nome. Reconhecendo, Pai, que nós não estamos aqui para fazer outra coisa a não ser respirar Você, Pai. Nos inspirarmos em Você, sabermos de Você, ouvirmos a Sua voz, entendermos os caminhos do Seu coração.
E eu oro agora, Pai, como o Senhor me instruiu. Eu oro por cada família dessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus que será um ano de plena restituição familiar. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que os parentes afastados dos seus caminhos, eles retornarão, Pai. Nós declaramos que cônjuges não estarão sozinhos, mas famílias inteiras rendidas ao Senhor. Nós declaramos que esse é um ano, Pai, onde aquilo que tem sido semeado vai florescer. Nós declaramos, Pai, as famílias inteiras rendidas ao Senhor. Nenhum filho, nenhuma filha, nenhum homem, nenhuma mulher, nem mãe, nem pai, nem sobrinhos, nem tios, ninguém perdido. Satanás não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre a nossa família. Nós requerimos o poder da herança. Nós declaramos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha geração servimos ao Senhor. Nós viveremos, Pai, e contaremos os seus feitos. Que essa seja uma noite de ânimo, de confirmação, de fortalecimento, Pai, de cura emocional, de lembrar, Pai, das Tuas promessas. Que essa seja uma noite, Pai, para sermos animados de dentro para fora. Nós não precisamos sentir, nós não precisamos de notícias naturais. Nós precisamos, Pai, da Sua voz dentro de nós, dizendo: ei, meu filho, vai ficar tudo bem. É isso, Pai, que nos conduz. Esse é o ano, Pai. Esse é o tempo onde coisas estarão resolvidas. Coisas estarão estabelecidas. Nós não abrimos mão e a nossa parte nós vamos fazer. Como família, Pai, nós estamos declarando essa noite que nós estamos aqui para crescer em Você. Porque sabemos que esse é o caminho para que tudo se cumpra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você recebe isso? Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. No final a gente volta. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. No final a gente quebra tudo. Sem quebrar nada. Calma. Amém. Amados, eu tenho algum tempo estudado e me dedicado a entender um pouco sobre uma agonia. Você já vai entender, vai me amando aí. Quando eu falar palavras que você franzir a testa, calma, eu vou explicar. Mas sobre uma confusão dentro de mim. É como se eu tivesse desconfortável com algumas formatações ministeriais. É como se eu olhasse para algumas coisas e, embora as pessoas às vezes reconheçam em nós um ou outro chamado, a primeira pessoa que precisa se reconhecer dentro dele é você. Amém, amados? E durante muito tempo eu tive muita dificuldade, eu já estou falando no passado porque eu creio que eu estou sendo tratada, mas em perceber em mim alguma veia profética dentro do meu ministério. Porque quando eu via profetas se movendo em alguns lugares, de algumas formas, eu naturalmente dizia: eu não quero isso. Se eu estou me movendo dessa forma, se eu estou andando por esse caminho, tem algo errado, porque isso não está trazendo alegria ao meu coração, isso não testifica vida para mim, e eu vou desenvolver durante a pregação o porquê que eu estou dizendo isso, o porquê que esse alerta apareceu no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo e nós somos uma nação carente de muitas coisas. Você concorda comigo? Nós somos um país rico e abençoado, amém? Maravilhoso, tudo que planta cresce, dá, a gente tem fruta em abundância, temos um clima maravilhoso, mas temos problemas estruturais no nosso país e isso gera em comum problemas na nossa sociedade. Temos problemas na saúde, temos problemas estruturais, né, de asfalto, de rua, de organização, você concorda? Então você não precisa ser um profeta para dizer: ei, se você está passando aperto, eu estou aqui inspirada pelo Espírito dizendo para você. Porque quem não está passando aperto, levanta a mão em nome de Jesus, vem aqui e ora por nós. O que eu estou querendo dizer, amados, é que essas palavras que começaram a ter o cunho profético, de fato, elas são palavras muito fáceis de serem faladas sem
que haja uma preparação. Eu estou me fazendo entender? Porque é algo muito comum. É comum da nossa vida, é comum da nossa caminhada, é comum da nossa sociedade. E eu comecei a perceber, queridos, que nós, como geração carente, formamos profetas falsos. Porque começamos a gostar e começou a ser muito mais fácil resolver a minha vida pelo que o profeta disse. Então, o pastor está lá falando há 6 meses a mesma coisa, mas hoje eu vou porque é o profeta e Deus vai falar comigo. E faz 6 meses que ele está calado. O intuito não é a gente ficar trocando farpa. O intuito é a gente parar e pensar, quantas vezes Deus falou com você até que tivesse necessidade dele te expor? Porque muitas vezes, amados, quando um profeta ele é chamado, o intuito era até outro. O coração de Deus era até outro, mas porque não se está ouvindo, a misericórdia de Deus levanta você para ver se publicamente, finalmente, você dá atenção. Então, quando a gente está achando que é o máximo, porque eu fui no culto e o profeta estava e ele me mandou ficar em pé, fui escolhido. Não, amados, isso não é algo para ser colocado nesse patamar. Calma que eu vou trazer equilíbrio a isso. Eu não estou dizendo que o ministério profético não se move desse jeito e não vai vir trazer alegria no seu coração, confirmando palavras, inspirando você, fortalecendo você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em a gente caminhar debaixo de um ensino de engano, de que você é dependente de homens e não do Espírito Santo. Que você vive de culto profético em culto profético, quando na verdade sua Bíblia está fechada. A gente se torna presa fácil quando nós estamos carentes. Qualquer pessoa carente é um coelho sangrando na mata. Ela vê solução em tudo, ela ama todo mundo é a resposta do casamento, da vida. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, de pouca clareza, de muitas decisões a serem tomadas, de muitas perguntas sem respostas, o que nós deveríamos fazer de fato e biblicamente era a gente se retirar para um tempo de oração e consagração. Porque é claro, amados, que embora a gente possa disfarçar, o nosso próprio rosto, ele transmite o cansaço, ele transmite o abatimento. Existem pessoas que se dedicam uma vida inteira em estudar a forma como você se comporta. O seu corpo fala. Não é muito difícil daqui de cima começar a ver alguém que pelas suas reações muito claras, vai me dando dica de coisa. Você está comigo? Você está entendendo onde a gente está andando? Então eu estou dando um pano de fundo do que é que a gente vai estudar essa noite para você gerar uma expectativa correta a respeito daquilo que eu vim. Amém? Afinal de contas, você já teve profetas maravilhosos passando por aqui. Você já viu moveres de forma profética, de formas diferentes. Mas o profeta também se move debaixo de ensino. Amém, queridos? Muitas vezes o chamado profético, ele não vai ser um chamado tete a tete, ele não vai ser um chamado eu com você, mas vai ser um chamado de alerta, como era João Batista falando para todo o povo. Eu fui instruída pelo nosso querido pastor pai de missionários, eu fui instruída a ler um livro que eu confesso que eu não havia lido ainda, e que maravilha, eu quero honrar publicamente, porque vai que ele está me assistindo, né? O pastor John Bevere. Porque que livro maravilhoso, que é quando você encontra um livro que você fala, meu Deus, não era só eu. Tinha alguém pensando, alguém conseguiu traduzir em palavras aquilo que dentro do meu coração não estava muito claro. Essa foi a percepção. Enquanto eu lia, eu dizia, era isso, que eu não conseguia expressar em palavras, mas a percepção já era tão clara. Não só ele, mas alguns profetas, mestres, têm se levantado nessa geração e trazido clareza a respeito desse chamado que é tão fundamental para o tempo que a gente está vivendo. Amados, entenda, todos os dons
ministeriais ou de socorros fazem com que a igreja seja equilibrada e saudável. Quando qualquer um deles falta, nós vamos andar doentes. Entende? Você entendeu o que eu disse agora? Amém? Então não existe grau de importância. Existe atuação. Mas é necessário que todos eles existam dentro de um corpo. Mas nós estamos vivendo um tempo que o ministério profético tem sido deturpado para roubar da igreja a saúde que ele traz. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo que se fala precisa ter muito cuidado para não ser interpretado de uma maneira agressiva, ou talvez um pouco mais suave, ser melhor aceito. Você está aqui? E eu vou te dizer, de suave a Bíblia não tem nada. Se você está lendo uma Bíblia suave, que versão é essa? A gente tem que fechar as portas ao nosso redor desse comportamento mundano que quer entrar dentro do nosso dia a dia de igreja e trazer um ouvido mimizento. Um ouvido que culto bom é o culto do reteté, é o culto do uou. Porque culto bom é culto onde você está sendo tratado, exortado, ensinado, amado. Até porque a gente não faz culto para o outro. Né? Essa coisa de que eu fui no culto e não gostei da música, mas não era playlist do Spotify. Você se juntou para adorar a Deus. É a música para Ele, é para exaltar Ele, é para glorificar Ele. Amados, o caminho da fé é um caminho maravilhoso. E a Bíblia diz que até que Jesus volte, nós vamos viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Mas a fé não pode ser idolatrada. A gente não pode remover Jesus e botar a fé no lugar de Jesus. A gente não pode falar para mim, por mim, pela minha necessidade, porque eu desejo, porque eu quero. As nossas músicas não podem permear todo um momento de culto cantando para mim, o meu sonho, o meu desejo, a minha vontade. Porque nós estamos nos reunindo para buscar e engrandecer e exaltar o nome daquele que já fez. Você está entendendo? Então, o desejo do meu coração é a gente passear nas Escrituras, entendendo o que um ministério profético traz de benefício para o corpo de Cristo. Porque se a gente entender isso, amados, nós vamos crescer sobremaneira. Porque nós vamos parar de colocar o profeta num estereótipo, naquele estereótipo mais conhecido, e vamos começar a alertar dentro de nós a capacidade de reconhecer quando a unção profética se manifesta. E isso traz benefício, porque todas as vezes que a unção profética está se manifestando, Deus está liberando coisas preciosas e específicas para você. Então não fique esperando seu nome, seu CPF. Se você veio aqui, Deus deseja falar com você. De fato, Ele já está fazendo. Todas as vezes que Ele nos inspira a ler a sua palavra e a ensinar algo que antes de tudo estava no coração dEle. Amém? Então, eu fiz como a gente tem um caráter de aula, vocês me ajudam aqui? Tá ligado? Vamos botar lá na apresentação. Eu trouxe alguns slides só para a gente ver algumas definições de nome. Eu gosto de trabalhar com os nomes, eu acho importante a gente, como o pastor fez agora à noite, às vezes a gente lê alguma coisa com uma forma um pouco diferente, abrange a nossa capacidade de conhecer, né? Tá tudo bem? Eu vou ter que sair da sua frente, né? Vamos lá. Então, o seminário de verão e os 5 dons ministeriais. Você passa para mim? Eu acho que vai dar mais certo do que eu ficar aqui tentando que... Isso. Então, vamos começar em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Diga comigo, por meio de profetas. Mas, nesses últimos dias, falou por meio do Filho.
Opa, porque você começou o negócio dizendo que Deus não fala mais por meio de profeta? Não, não é isso que o versículo está dizendo. Vamos prestar atenção, olha lá. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A Bíblia está dizendo, olha, Deus falou de várias formas, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas Deus estabeleceu uma linha divisória. A partir do momento que Jesus veio, a partir do momento que Jesus falou, a partir do momento que Jesus decretou, agora qualquer profeta que fale tem que concordar com o que Jesus disse. Porque se não está escrito, se Jesus não falou, se Jesus não fez, não é padrão, amados. Nós temos um padrão, não é cada um faz do seu jeito, do jeito que gosta mais, do jeito que fica mais à vontade, do jeito que curte mais. Não, mas é porque é uma novidade. Novidade para crente é entender o que Jesus falou. Não é inventar uma coisa que ele não disse. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Então, 3 pilares de um ministério, de qualquer ministério. Primeiro, se não tem relacionamento com Deus, vai dar problema. Qualquer homem, qualquer mulher que vai se levantar para um grupo de reunião, para uma palavra no aniversário, na hora de cantar parabéns, eu peço a palavra para falar alguma coisa, lá no seu trabalho, na faculdade, aqui no púlpito, ou no púlpito da sua igreja, ou em qualquer lugar, para você falar em nome de Deus, sem conhecê-lo, vai ser prejuízo. Não existe, amados, ministério que seja frutífero se não está tendo relacionamento no secreto. Se isso daqui é uma apresentação, vai trazer dano para quem ouve, vai trazer dano para quem fala. Recentemente eu participei de uma situação onde eu estava debatendo algumas coisas, debatendo de uma forma boa, eu estava numa mesa de debate com alguns líderes. Meu esposo estava lá comigo, e eu fiquei chocada, amados, com o que se falava mediante ao microfone e o que se dizia quando o microfone era desligado. Aquilo que era defendido não era o que eles estavam vivendo nas suas igrejas. Um deles, quando eu terminei de falar, virou para mim e disse, eu estou passando por isso tudo, eu preciso de ajuda. Mas defendendo o oposto. Amado, se não tem sinceridade no seu quarto, no seu dia a dia, no seu tempo com Deus, não tem ministério que vai fazer você crescer. Ministério não é promoção para você conhecer a Deus. Entende? Ai, quando eu descobri o meu chamado, não, o seu chamado é ser filho. A sua função, tanto faz. Porque se a gente não se descobre como filho, a nossa função nunca vai ser plena. É ouvir a voz de Deus e não ficar em dúvida, será que foi coisa da minha cabeça? Ou será que foi Deus quem falou comigo? Quantas vezes a gente escuta palavras inspiradas e fala, isso é coisa da minha cabeça. Você já passou por isso junto comigo? Mas eu vou te dizer, se meu telefone tocasse agora e o meu pai estivesse me ligando, eu não preciso ter o nome dele na agenda, porque se ele falasse filha, ou se ele falasse alô, pai. Talvez você diga, porque ele ia ligar para o teu telefone, mas ele podia ligar para o telefone de qualquer um. Se você passasse, tem um homem aqui querendo falar com você, a primeira palavra dele eu ia dizer, pai. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu não ia ter dificuldade de reconhecer a voz do meu pai, sabe por quê? Há 41 anos, à beira de fazer 42, eu escuto a voz dele. Eu sei quem ele é. Como vamos desenvolver ministérios seguros sem ouvir o chefe? Sabe o que acontece, amados? Comigo, com você, pode acontecer com qualquer um, e provavelmente em algum momento já aconteceu. A gente deixa de falar o que ele quer e passa a falar o que a gente acha certo. Mas o que eu acho certo, Deus não tem o dever de respaldar. O que eu acho certo, Ele não tem o dever de respaldar. Ele vai respaldar o que Ele acha certo.
Pode ser até que dê certo, mas é só coincidência mesmo. Para ser bíblico, Deus tem que ter falado. Ele tem que ter inspirado. Eu penso que nós, como sociedade, como povo, como igreja, estamos vivendo uma dificuldade de administrar o nosso tempo. Algumas pessoas têm recorrido a todo tipo de curso e treinamento para isso. Mas a Bíblia deixa claro que se ele não estiver em primeiro lugar, as outras coisas não cabem. Se a prioridade não for o reino, o resto não encaixa. Não adianta, a gente pode inventar o que for, pode inventar relógio, treinamento, desintoxicação, sei lá o quê. Se não botar ele em primeiro lugar, as outras coisas não vão encaixar. Você vai terminar o seu dia com a sensação que você está exausto. E vai começar o outro como se você tivesse emendado o anterior. Se você, assim como eu, está vivendo ou já viveu percepções assim, vai para a sala do trono. E talvez você diga, você não sabe como é o meu dia, eu não tenho de onde tirar tempo. Seu celular está funcionando? Desliga ele para você ver quanto tempo sobra. Entendam, amados, a gente aqui está falando com gente madura e a gente não vai ser radical de dizer quebra, joga fora, faz isso, faz aquilo. Só se Deus mandar, isso você faz mesmo. Mas se não, eu não estou dizendo isso, eu estou falando, identifica o que está roubando de você a alegria de ser filho. E toma um passo de coragem de dizer, por enquanto eu vou dominar você, você vai ficar aqui. É o descanso, mas será que o descanso não está longo demais? Será que mas eu trabalhei o dia todo, eu tenho o direito. Eu ouvi uma história recentemente de um menino muito pobre, nas regiões da Amazônia, muito pobre. E uma missionária chegou lá pedindo oferta. E ele ouviu aquela história, ele foi para casa e a mãe dava 10 centavos por filho. Todos os dias ela dava 10 centavos para cada um para que eles comessem ovo. E o menino aparece para a missionária e dá 30 centavos para ela. Ele falou, eu não comi ovo na quarta, eu não comi ovo na quinta, eu não comi ovo na sexta. Toma aqui a minha oferta, missionária. E ela constrangida com aquilo, porque mediante ao que o menino vivia, ela se sentiu impelida em perguntar para ele, por que você está fazendo isso? É tão pouco que ele já tinha para comer, por que você está fazendo isso? Ele falou assim, porque mediante ao que Jesus fez, eu sou um eterno devedor. É aqueles momentos que você escuta esses negócios na internet, você dá aquela... Tem alguém me ouvindo? Ainda bem que eu estou sozinha em casa. Sabe, amados, eu não estou dizendo para a gente ser radical com essas coisas e viver... Não, debaixo de condenação, porque a gente não está aqui para isso, nem fomos chamados para isso, amém? Mas para trazer equilíbrio. Para ver se a gente não está escapando com um monte de desculpa, que é só desculpa mesmo. Amém. As maneiras como Deus fala com seus filhos são muitas e variadas. Quando a gente coloca Deus dentro de uma formatação, dentro de uma caixa, a gente pode impedir de crescer naquilo que Deus está fazendo conosco. Porque você pode dizer, se não for assim, eu nem recebo. Eu estou indo para lá, mas fulano vai ter que me dizer isso, isso e isso. Se não for até o dia tal, eu não faço mais. E se o nosso problema for justamente saber esperar? E Deus está ajustando isso. Você está entendendo? Às vezes, amados, na nossa forma de interpretar o que foi dito, o que foi ensinado ao longo dos anos, ou até mesmo o que você ouviu, a gente vai tá dando ordem para Deus. Se não for assim, eu não faço. Se Deus não se mover desse jeito, eu não vou. Se não aparecer isso, como sinal, eu não me movo. Quem é o patrão? Quem é o chefe? Quem é que manda e quem é que obedece nesse negócio? É claro, amados, que nós podemos dizer, Pai, eu não vou me mover se não houver sinais claros para mim de que é você que está dizendo. Mas os sinais, deixa que Ele que descobre o que é. Porque a partir do momento que a gente verbaliza coisas, eu vou te dizer, Satanás vai se mover para te enganar.
Não tenha dúvida disso. Se a gente tivesse uma noite de testemunhos, eu tenho certeza que alguém aqui, ou mais de uma pessoa, já errou em prestar atenção em coisas que foram ditas porque era justamente o desejo do seu coração. E a gente fala, ninguém sabia, conversa fiada, a gente vive falando, fala na internet, curte a foto, diz é meu sonho, fala dentro de casa. A gente fala, amados, a gente fala sem falar. Quem é mulher aqui, casada? A gente fala sem falar a palavra. Tu passa no shopping, tá querendo uma roupa e diz, hein? É ou não é verdade? Quando tem um A, quando não faz assim, ó. E continua. Ou dá aquela, passa na joalheria e dá aquela... A gente fala, mas a gente fala com olhar para um filho. Eu vivo contando para os meus filhos lá em casa. O meu pai, quando tinha uma situação que não estava agradando, seja por que motivo for, a cara dele era pior do que a surra. Porque era aquela sensação, vou apanhar, o que eu estou fazendo de errado? É para eu ficar e para eu ir embora. Meu Deus, eu não estou entendendo. Era! Você já passou por isso? Você não sabe o que é viver debaixo de pressão se você nunca passou por isso. Você está numa mesa, você olha e fala, eu fico, eu saio, eu fiz alguma coisa de errado, foi o que eu falei, ai meu Deus. Olha aquela história do quando a gente chegar em casa, isso devia ser proibido por lei, isso é tortura. Você fica pensando, e se eu pedir perdão, e se eu me comportar o resto do dia? Por quê, amados? Porque a gente fala. Você está aqui. Deus também fala. Deus fala, na Bíblia a gente vê Ele falando através de árvore, de tempo, de mar, de vento, de bicho, de sombra, de fogo. Deus não curou de um jeito só, não falou de um jeito só, não se manifestou de um jeito só. Se Ele tem tanta forma de fazer tanta coisa, deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quiser. A partir do momento que a gente começa a dizer, se não for assim para mim não serve, Ele fala, tudo bem, então quando o seu querer encontrar o meu, aí eu me manifesto. Às vezes está demorando só porque a gente está impedindo. E eu não estou aqui para ser diretora de escola. Eu estou aqui para te dizer, eu tenho identificado na minha vida que coisas não foram mais rápido só porque eu fui teimosa demais. Em me assegurar a coisas que eu achava que ia ser daquele jeito, se não fosse daquele jeito, não era Deus. E Deus tem me perguntado, quem foi que falou? Fui eu que falei para você que ia ser assim? Ou foi a forma como você imaginou que seria mais lógica? Porque a sua imaginação, ela é até saudável, filha, mas eu não estou envolvido nisso. Os desejos do seu coração precisam se converter à minha forma de trabalhar, não o contrário. Deus tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, do jeito que Ele faz. Você entende? A gente precisa começar a se divertir e ter alegria com isso. Porque a Bíblia garante que o jeito dele sempre é melhor do que o nosso. Então a gente não mas dizem que lá na eternidade não vai ter mar. Ai, eu fico pensando, como vai ser perfeito? A gente nunca teria bolado o mar, gente. É como se dissesse para Deus, Deus não pode criar nada melhor do que isso não, gente. Ele já usou tudo que ele podia. Às vezes a gente está dizendo para Deus, não, você já foi no limite, daqui para frente. Ele é Deus, Ele faz, Ele cria o que não existe, Ele cria o que a gente nunca viu, Ele cria o que a gente nunca imaginou, Ele tem poder para fazer coisas que a gente nem sabe. Oh, insondáveis são os caminhos do Senhor, profundos. Não tem jeito da nossa mente alcançar, a gente está limitado a tempo, a data, a espaço, a corpo. Ele é eterno, Ele sempre existiu, Ele é agora, Ele faz agora. Aleluia.
Então, amados, eu creio que a preferência de Deus é falar diretamente a nós. Deus vai se manifestar de muitas formas, de muitas maneiras, mas o desejo expresso na palavra do coração do Pai é se comunicar ao Filho. É que você e eu, a gente possa aprender a ouvir a voz dele e falar, é Deus falando comigo. Porque se você já ouviu Deus falando com você, e eu sei que você já ouviu dessa forma tão específica, você sabe que é algo que você não esquece. Quando Deus fala, você não esquece. Quando Deus fala, você não tem dúvida. Pressão vem de tudo quanto é lado, mas lá dentro você sabe, eu sei que foi Deus quem falou. Amém, queridos? Pode passar, por favor. Então, a definição de profeta. Um profeta é aquele que fala por outra pessoa. Alguém que empresta a voz para outra pessoa. Amém? O profeta não é um adivinho, o profeta não é mãe de Ná. O profeta não tem a obrigação de dizer o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O profeta nem mesmo tem a obrigação bíblica de toda vez que ele é convidado para ministrar, começar o culto com assim diz o Senhor, ou eu estou falando pelo Espírito. Porque toda palavra inspirada é pelo Espírito. Amém, amados? O profeta, ele é alguém que proclama algo da parte de Deus para o corpo de Cristo. Amém? Lá em 1 Pedro diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Pode passar, por favor. A definição da palavra servo, ministério, é diaconia. É traduzida por ministério, serviço, vem de todas essas radicais ali, diáconos, diaconia. Mas olha que interessante, o que é um ministro? Ele é alguém que serve. Ele não é um popstar. Se a gente fosse fazer a comparação de um ministro com uma cena, ministro é o garçom. Ele não é o chefe, ele não é o dono do restaurante, ele não tem o nome proprietário na porta, ele não dá entrevista, ele não fica famoso, ele serve. Horrível, né? Eu sei. Sabe qual é a satisfação de um ministro? Apanhar de tarde e bater de noite. Você fala também, agora eu vou falar também. Você desabafa, entendeu? Você sofre e tudo, aí depois você fala, também agora eu vou falar para todo mundo. Romanos 12, 6 diz, você está rindo, né? Eu entendo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Hein? Profeta que não está crendo, é melhor ficar em casa. Porque, amado, se a gente chegar aqui para falar de teoria, não vai funcionar. E quem vai ficar envergonhado não é só o profeta, mas é o nome do nosso Senhor. Porque quantas pessoas estão magoadas, feridas, afastadas do meio da igreja, porque ouviram coisas que não se cumpriram. Ouviram palavras ditas, palavras inspiradas e reveladas, 10, 15, 20 anos se passaram e tudo prova que aquilo nada mais era do que uma inspiração natural. E às vezes a pessoa quer porque quer que aquilo se cumpra, e essa mágoa foi crescendo no seu coração e ela desacreditou da igreja. Eu sei que você sabe que tem muita gente assim. E talvez você diga, mas é gente imatura. É gente imatura, mas a gente lida com gente imatura. A Bíblia chama de neófito. Existem pessoas que acabaram de nascer, que ele não tem uma caminhada, não tem couro grosso, você entende? Não tem estrutura. E ela acredita nessas coisas, ela não é, às vezes, ela não é desenvolvida o suficiente para lidar com aquela frustração, ou com aquela falta de cumprimento e entender que aquilo dali não tem nada a ver com Deus. Ela começa a associar essas frustrações a Deus. Quantas pessoas, se você já fez evangelismo de rua, a maior parte dos mendigos que você vai evangelizar, eles são afastados do evangelho. E se você ouvir a história, a maioria das vezes, é porque eles caíram dentro de
dentro de uma história, dentro de um panorama de engano. Amém, queridos? Nós não somos desses. Amém? Mas isso não significa que isso não existe. E nós precisamos alertar que o seu dom é servir. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, anime. A Bíblia está dizendo que existem pessoas que são ungidas para te animar. Se alguém reclamar com você que você é feliz demais, sabe, existem pessoas que precisam ser felizes demais. Eu quero uns 2 lá em casa essa semana, mas dá um jeito. Tem hora que você precisa de um cara que está sempre vendo o copo cheio. Você já se irritou com gente que vê o copo sempre cheio? Mas eles são necessários. Eles equilibram a murmuração, o desânimo, o cansaço. Aleluia! Mas os animados, às vezes, precisam ser exortados, ensinados. Precisam aprender a ouvir uma palavra de luto, de dor, e não falar, isso não é nada, é alguma coisa. Você está entendendo como que a palavra ela é equilibrada, como ela é perfeita? E talvez você, tudo bem, você está falando de ministérios, mas o que isso tem a ver com a profecia? Profeta é todo aquele que fala inspirado por Deus. Dentro disso existem ministérios específicos do profeta, dentro do corpo. Mas todas as vezes que você está proclamando a palavra, você está profetizando, você está falando da parte de Deus. Se você está falando da parte de Deus, cuide para que você esteja falando o que Ele fala. Você entende? A responsabilidade que nós temos, nós não podemos brincar com isso. E ele continua dizendo, se é contribuir, que você seja generoso. Você acha, eu fico ouvindo às vezes essas coisas e falo assim, porque essas palavras são muito duras, né? Ou o apóstolo Paulo era muito duro. Mas se não é para ser generoso, guarda seu dinheiro. Porque você vai jogar dinheiro fora. Você pode fazer vista para todos os homens da face da terra, mas se você está vindo contribuir com a intenção errada, vai pagar água, luz, telefone, mas princípio é observado pela motivação certa. Então, tanto faz quanto é, como é. A questão é no que você está se movendo quando você está agindo com generosidade. É na certeza do que você tem em Cristo, do que você é em Cristo, daquilo que Ele tem dado, é uma motivação de gratidão, é uma resposta de amor. Outro dia eu fui inspirada a dizer, quando você dizima, você está entrando em sociedade com Deus. Porque você dá parte e Ele entra com o resto. Só que você dá 10%, Ele dá 90%. Só que dos 10 que você deu, foi Ele que deu 100%. Você entendeu a minha matemática? A minha matemática é perfeita, gente. Você entendeu? É Ele que dá ar para a gente respirar, força para trabalhar, é Ele que acrescenta a nossa sementeira. Aí Ele fala, agora se você devolve parte, eu acrescento de novo. É uma sociedade perfeita, divina, maravilhosa. Você está comigo? Se é mostrar misericórdia, que você faça com alegria. Como esse texto me chocou. Porque a misericórdia geralmente vem com cara de coitadismo. Ah, que dó. Ah, eu te entendo. Ah. Você me compreende? Mas a Bíblia diz, quando você for demonstrar misericórdia de alguém, que você anime. Que você demonstre para ela que aquilo é só uma fase, vai passar, vai melhorar. Inspire ela a melhorar, mostre com cuidado que ela está errando. Amém? Eu preciso melhorar nisso, e você? Amém? Pode passar o próximo, por favor. E aí tem uma visão sobre isso muito legal. O apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra ministro,
ele usa a palavra upereta. Upereta eram os homens que ficavam no navio com os remos. Eles não eram vistos. O barco, ele era todo fechado. Aqueles homens, eles entravam aqui no porão, né, na parte de baixo do navio, sentavam ali e remavam para fazer o navio chegar em algum lugar, mas em nenhum momento eles eram vistos. Só o capitão era ouvido. Só o líder do navio era ouvido. E o apóstolo Paulo fala que sejamos como uperetas, que a gente possa ouvir a voz do comandante e remar para onde ele está mandando. Amém, amados? Que a nossa palavra seja inspirada em remar de acordo com o comando que a gente está ouvindo. Essa é a forma segura da gente não cair em tempestades. Porque ainda que a gente passe por tempestades, quando é o capitão que está mostrando, ele sabe que o barco tem condição de passar ileso. Tem tempestade na nossa vida que não é o diabo que está provocando, é a gente mesmo. A graça e a bondade de Deus sempre estende a mão para nos tirar dessas coisas. Mas a gente também precisa aprender e parar de cair dentro delas. Não é verdade? Amém? A gente está começando o ano, então deixa eu dispensar uma palavra profética na sua vida. Gaste o que você recebe. Não tem prosperidade desequilibrada nas finanças. Mas eu quero tanto, eu também. Eu queria estar num cruzeiro de férias agora. Você tem a sensação que todo mundo está de férias, menos você? Você já sentiu inveja esse ano? Vai, confessa o seu pecado. Eu sei que em algum momento no Instagram você disse, só eu que não. Hein? Você até falou, não é inveja, é vontade. É inveja. É. Você tem que se arrepender. E crer, em nome de Jesus, que as suas finanças vão equilibrar e que você vai sair de férias. Mas para isso não dá para fazer tudo junto. Amém, queridos? Vai começar a temporada de liquidação. Não. Não. Só compre o que você precisa. Amém. Vamos que ensino de profeta é esse? Vamos continuar. A gente vai chegar num bom lugar. Pode passar para mim, por favor? Qual é então o papel do profeta? É ficar dando ensino para as pessoas em como elas devem se comportar, o que elas devem vestir, o que elas devem falar? Também. O papel do profeta é mostrar ao povo. O principal papel de um profeta é mostrar ao povo o caminho correto e trazer luz aos desvios no meio do caminho. A exortação é a principal marca de uma ministração debaixo do espírito de profecia. Um profeta, amados, ele não tem na sua principal característica o culto docinho. Eu estou me esforçando grandemente para ser confundida com qualquer outro tipo de ministério. Eu não sei se eu estou conseguindo. Mas não adianta. O profeta, aí fala, é bravo. Não é bravo. O profeta é o cara que está lá vendo todo mundo indo pelo caminho errado. Ele para e diz, ô gente! Está errado. O profeta é aquele que o cara já passou pelo pastor, pelo evangelista, pela irmã da oração, pela irmã do abraço, pelo pessoal do lado do fundo. Ninguém deu jeito, ó. Manda para o profeta. Aí ele chega lá e fala assim, é porque há 10 anos eu estou vivendo essa situação. Ele fala, para, deixa de bobeira, está na hora de mudar isso aí, cresça. Aí a pessoa, era tudo que eu precisava ouvir. O pastor quase desmaia, a senhora da oração quase perde as contas do círculo de oração. Não é não? Quem diz é porque tem um veio, né? Quem diz é rápido é porque tá vendo, gente?
Sabe por quê, queridos? Porque o profeta, quando ele está em linha com a palavra, buscando Deus, inspirado pelo Senhor, em comunhão, ele vai ter uma dose certa de antibiótico. Agora, se já chegou na necessidade de tomar antibiótico, foi porque a água não resolveu, o limão não resolveu, o mel não resolveu, anti-inflamatório não resolveu, chazinho da avó não resolveu, nada resolveu. Antibiótico não é recurso para ser mais rápido. É quando todas as outras alternativas não funcionaram para aquela bactéria. Às vezes, amados, o profeta ele vai ser levantado dentro da igreja. Às vezes não, né? O profeta tem que ser levantado dentro da igreja. E o principal papel do profeta nesse tempo é instruir a igreja a respeito da volta de Cristo. O principal papel do profeta não é dizer para você com quem você deve se casar. Porque talvez, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer, inclusive, que o seu chamado nem cabe a um casamento. Porque eu vou te dizer, amados, o casamento dentro de um chamado, e presta atenção porque a gente está falando debaixo de uma inspiração, eu não preciso ficar falando isso. Você já está aprendendo que não precisa ter título. Às vezes você está lutando por coisas, mas você vai perceber que a sua plenitude, a sua satisfação vai ser um outro tipo de corrida. Amém? Às vezes não. Às vezes Deus vai dizer, não, calma, vai dar certo. Amém? Vai chegar alguém. Não desiste, persevera. Mas eu entendo que durante muito tempo eu vi pessoas sofrendo por isso, e era claro o desejo da pessoa viajar, ministrar a palavra em tudo quanto é lugar. Às vezes é só uma dosagem de perceber que o seu corpo não precisa dominar você, e que você vai viver pleno quando você disser sim àquilo que Deus te criou para ser e fazer. Fácil não é, mas não é para ninguém. Amém, queridos? O papel do profeta é trazer conversão. E não é conversão a não crente. Muitas vezes o papel do profeta é trazer uma conversão ao corpo de Cristo. Muitas vezes o papel do profeta vai ser aquele papel do culto de vamos alinhar as coisas. Vamos sentar em volta da mesa e vamos resolver algumas coisas aqui. Como um pai que diz não para um filho, não é porque não ama, não é porque você que é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes o seu não, a sua correção, até mesmo o seu ajuste, é justamente porque você ama. E o profeta dentro da igreja, ele tem essa característica, amados, de dizer, ei gente, vamos alinhar. Ei gente, vocês têm sido tão fervorosos no momento do louvor. É uma atmosfera tão preciosa. Cuidado com as letras das músicas, para que de uma para outra você não perceba a unção indo embora. Hashtag. Pegou aí? Porque música que não exalta a palavra, a unção vai embora na hora. Mas é bonita, me faz chorar. Roupa nova também. Compra um DVD do Roupa Nova, vai ouvir. Nem existe mais, né? Músicas inspiradas pelo Espírito não tem que mexer com as suas emoções. Eu sei que é horrível ouvir isso, mas eu vou repetir. As músicas inspiradas pelo Espírito têm que trazer convicção de quem você é. Mas quando eu escuto essa música, eu sinto, é um perigo. Porque a gente começa a viver uma história de romance, quando na verdade a gente precisa, muitas vezes, ser chacoalhado a lembrar daquilo que Deus falou. A romantizar o que não precisava e a tirar o relacionamento íntimo daquilo que devia estar tendo. A gente começa a inverter igual namorado e casado.
Nós fomos líderes de jovens durante 8 anos. Todo culto a gente dizia que eles não podiam ter relacionamento sexual. Todo culto. Todo culto. Durante a semana, toda vez. No WhatsApp o tempo todo. O que a gente mais levava para os cultos era chocolate, não era? Come chocolate, meu filho. Come chocolate. Pensa em outra coisa. Vai ver filme de guerra. Aí, deixamos de ser líder de jovens. Começamos a co-pastorear casais. Precisa, meu filho, fazer. Precisa. Mas aí eu não estou com vontade, eu não tenho tempo. Mas, meu Deus, há 1 ano atrás, eu estava dizendo, não faz, não faz, não faz. Agora tu casou aí para fazer, tu não quer. Que demônio é esse? Isso é um demônio. É a perturbação. Você está rindo, deixa pra lá, né? A identificação é fogo, né? Amados, a gente tem que, da mesma forma que você sabe que eu estou falando a verdade, da mesma forma a gente tem que tomar cuidado para não inverter outras coisas. Para enquanto é proibido eu quero, depois que é permitido, Às vezes você passa uma vida inteira dentro da igreja e o seu maior desejo é ser batizado no Espírito Santo. Porque você cresceu dizendo que não era para todo mundo, ouvindo que não era para todo mundo. Você precisa renovar sua mente. Quando finalmente você entende que batismo no Espírito Santo é um direito seu, é algo que o Espírito Santo deseja que você seja batizado para que você cresça. Aí você vai lá, eu quero, eu creio. Pá, batizado no Espírito Santo. Quantas horas por dia você ora em línguas? Porque é como um alvo, conquistei, não tem mais graça. É como um objetivo, agora eu falo quando eu quero, está acessível, então nem é assim tão... Você entendeu? É, sempre dá certo quando a gente começa com sexo, porque dá uma aliviada, depois todo mundo aceita. É uma boa linha de raciocínio. Mateus 3 diz assim, arrependam-se porque o reino do céu está próximo. Reino não manifesta sem arrependimento. Você pode orar, jejuar, ir para monte, você descer do monte para ladeira, descer de ladeira, ir para o riacho, descer do riacho. Se não tiver arrependimento, não tem reino. Se a igreja não amadurecer e parar de tratar como comum aquilo que é pecaminoso, não tem manifestação. A gente pode crer, a gente pode entender, a gente pode saber que Deus faz, a gente pode desejar que cadeirante ande, que câncer seja vomitado, que gente seja... A gente pode fazer isso tudo. Se a gente não cuidar da nossa vida de santidade... Deus não é irresponsável para se mover no meio imaturo. Porque, inevitavelmente, quando Deus se move em um meio imaturo, a glória vem para o homem, não para ele. Amém, queridos? Arrependimento, amados, é a chave para a gente viver livre. Arrependimento é você dizer, eu não me aguento mais. Eu não aguento mais eu mesmo ouvindo, eu mesmo dando essas desculpas. Por exemplo, a coisa do casamento, vamos falar de novo, né? É que a gente vive junto. Há muito tempo. Não tem necessidade de casar. É só um papel. Se é só um papel, assina. Hein? Não é simples. Se é só assinar um papel, assina. Legaliza. Conserta. Tem coisas, queridos, que às vezes a gente está vivendo não na plenitude, porque a gente deixou pequenas brechas naturais entrarem. E falar, eu nem vejo necessidade, tanto faz o que a gente vê, o que a gente deixa de ver como necessidade, é o que a Bíblia diz. A minha necessidade não vai ser respaldada por Deus, se não estiver em linha com aquilo que Ele diz.
E muitas vezes não sou eu e você que vamos ver o dano, mas são os filhos. Porque o diabo, quando ele quer mexer com você, ele vai mexer no que dói. Ele não vai mexer no que você já está acostumado. É um bom tempo, início do ano é um bom tempo, não para você ficar fazendo resoluções, mas para você e eu pararmos e pensarmos, bom, o que não está caminhando até aqui? Vamos identificar o que é que está errado? Vamos ter coragem de expressar e mudar? Eu já estou terminando. Eu fiz 15 slides, usei 3, né? Já são 9 e, meu Deus do céu. É verdade, esse bilhete é verdade. Passa mais um slide, depois a gente muda lá para o, sei lá qual, o último. E assim diz o Senhor. É o que eu estava conversando com você no começo do culto. Não é porque alguém está dizendo, assim diz o Senhor, eis que te digo, que nós podemos acatar aquilo como uma verdade, abraçar como Deus falando e sair andando. O que a Bíblia diz sobre isso? Olha o que diz lá em Miqueias 2. Se houver alguém que seguindo o vento de falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Agora olha o que a new linguagem, né? A nova linguagem traduzida, olha como ela deixa esse texto ainda um pouco mais fácil da gente entender. Esse é o tipo de profeta que essa gente prefere. Deus estava dizendo, vocês aceitarão como profética qualquer mensagem que satisfaça os vossos desejos e interesses carnais. Meu Deus do céu. Tem que gerar temor. Esse tipo de texto tem que gerar temor no nosso coração. Tem que ter um momento de avaliação se a gente não está em busca de palavras mais fáceis do que o tempo de crescimento, de dedicação à palavra, amados. Você entendeu? Eu vou ser mais clara. Deus não quer se mover na sua vida, você dependendo de homens. O desejo de Deus é que você dependa dEle. Porque se um homem e se uma mulher, inspirado pelo Espírito, trouxer confirmação aquilo que você já ouviu no seu quarto, isso vai trazer tanta alegria para você. Isso vai motivar você quando você estiver cansado, porque na jornada você cansa. Há 3 anos atrás eu estava aqui e cansada do que eu achava que já estava no final. Oh, Jesus, 25 anos depois eu me encontro forte. Marcela, ela inspirada por Deus, ela me disse uma frase, é menos um dia. Talvez para você isso seja nada, mas eu entendi que Deus mandou eu contar os dias. Para de olhar para o que vai acontecer lá. É hoje, vive hoje, hoje é menos um dia. Cada vez que você vive bem o seu dia de hoje, cada vez que você acerta o seu dia de hoje, em linha com o meu propósito, o que estava tão distante está tão mais perto. Entenda, não é o que Deus vai fazer, Ele já estabeleceu o que vai ser feito. Mas muitas vezes pela minha imaturidade, se eu chego lá, eu não trago glória para Ele. Eu volto quebrada, frustrada, magoada, ferida. Às vezes, amados, a gente não está pisando na terra prometida, porque os nossos pés ainda estão enredados. Ainda estão cheios de coisas, carregando coisas que não deveriam mais estar. O profeta, ele não é só alguém que vai te dizer, vai dar certo. Muitas vezes ele vai te dizer o porquê está dando errado. Muitas vezes ele vai dizer para você, a palavra que Deus me deu para esse ano, é porque o meu marido intercede por mim nesses momentos. Deus me deu uma palavra no dia 31, e eu, muito convicta, porque eu sei que foi Deus quem falou, eu sei o que Deus me disse, eu liberei sobre a vida de algumas pessoas específicas, e a reação de algumas delas foi horrível. Elas ficaram chateadas, bravas, pararam de falar comigo.
E eu falei, eu não quero mais esse negócio. Eu comecei fazendo o que você mandou, pai, e agora eu estou cheio de inimigo. E o ano nem começou ainda. E agora? Tá vendo aí, ó? E Deus falou, você não foi chamado para agradar? Ou obedece, ou continua na teimosia. Ou fala o que eu mando, ou fala o que você quer. E a palavra, e eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, todas as vezes que você for convidada para ministrar, você vai dizer que vai ser um ano desconfortável. Zero amém! Ó, viu? Sabe por quê, queridos? É bom demais estar no barco com Jesus. Imagina, Jesus dentro do seu carro, saindo com você 6 horas da manhã, indo para o trabalho junto com você. Você olha para o lado, está ele lá, passando a mão no seu cabelo, te elogiando, te encorajando, dizer, que maravilha. Difícil fica quando ele sai do carro, agora vem, sem carro. Vou parafrasear. Enquanto Jesus estava no barco, estava de boa. Difícil é ele falar, vem para o meu nível. Sai do seu conforto. Sai da zona que você já aprendeu a estar. Para de achar que você já está fazendo demais. Mas eu estou fazendo muito, eu estou envolvida com tanta coisa, eu trabalho, minha vida é igreja. Gente, se eu ainda for fazer o rema, que tempo eu vou ter de descanso? Que descanso? Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo. Não é mais para ficar confortável. Chega, igreja, é hora de acordar, é hora de amadurecer, é hora de fazer o que tem que ser feito. Mas e aí, como é que eu vou lidar com isso? Não vai, depende da graça. Fala, pai, você disse, eu creio, eu sei que eu não estou só. Não é para ser confortável, não é para ser agradável o tempo todo, não é para ser maravilha o tempo todo, não é para ser dancinha o tempo todo, gente. Ministério não é Instagram, ministério não é ficar postando quantos restaurantes você vai no dia. É maravilhoso quando a gente pode compartilhar coisas gloriosas. Eu ouvi alguém dizendo para mim, ouvi alguém falando essa semana que é mais fácil as pessoas se entristecerem com você do que se alegrar com você. Porque para se entristecer tem sempre alguém com uma tragédia pior que a sua. Está acontecendo isso comigo, é porque você não sabe o que está acontecendo comigo. Tem sempre uma disputa de desgraça. Mas, né? Mas com alegria, nem sempre o que vai gerar no outro é alegria também. Eu estava falando sobre as férias, mas sabe que a gente tem que cuidar do nosso coração? Hoje eu estava conversando com a minha filha, coincidentemente a gente estava falando sobre isso, e eu estava falando, as fases precisam ser entendidas. Teve um tempo, a gente estava falando, né, sobre a nossa falta de férias. A gente estava conversando no carro, eu falei, teve um tempo que todo mundo não estava e a gente estava. E a gente não estava nem preocupado, porque afinal de contas eu estava. É compreender a fase, é compreender o momento, é compreender a estação. É entender que, tipo, agora não é, mas daqui a pouco vai ser. Agora ainda não está na hora, mas daqui a pouco vai chegar. Talvez essa tenha sido uma estação de desafio, mas daqui a pouco os ventos vão acalmar. E talvez quando o vento da sua casa acalmar, a tempestade comece em outro lugar e você vai poder socorrer. A gente tem que se lembrar disso, amados, para a gente não cair no perigo de achar que Deus está favorecendo todo mundo, menos você. E o que isso tem a ver com o ministério profético? O que eu estou falando para você é o ministério profético. É quando o profeta é convidado para dizer para a igreja, ei igreja, presta atenção aqui. Quem sabe não está na hora de regular? Quem sabe não está na hora dos ajustes finos? Porque se um som estiver fora da estação, é fácil identificar. Mas às vezes ele não está na estação perfeita e a gente tolera. Está dando para ouvir. A gente se acostuma com o chiado, com a falha. E Deus está nos chamando para um tempo de ajustes finos. De consertos pequenos.
Se a sua esposa, para falar com você, ela precisa te ligar, tem coisa errada. Se você só diz eu te amo para sua família pelo WhatsApp, está errado. Se você só é grato pelas redes sociais, está errado. Está errado, igreja. O ministério profético, ele é o ministério de João Batista. A voz que clama no deserto, a voz que anuncia o que ainda não se manifestou, a voz que mostra aquilo que ainda não foi visto, a voz que diz, ei, o rei está voltando, ele está às portas, está na hora de ajustar, está na hora de mudar as vestes. O ministério do profeta não é um ministério que sempre vai trazer para você a palavra que vai direcionar a sua vida. Eu vou me arriscar a dizer, quase nunca é. Na maioria das vezes, o que o profeta vai fazer é trazer uma palavra de inspiração, para que a gente possa, debaixo dessa inspiração, entender o que Deus está falando pessoalmente e então andar nisso. Eu creio, queridos, que nós, como Ministério Verbo da Vida, estamos passando por um período de transição. Se você é visitante, eu vou pedir a sua licença só um pouquinho para me referir aos membros da Igreja Verbo da Vida. Assim como uma criança, quando ela tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, um adolescente, um jovem, existem necessidades, vestes, comportamentos, falas diferentes para cada etapa, para cada geração, para cada década, para cada tempo, para cada idade que vai se completando, existe uma manifestação diferente necessária para aquele tempo. Esse não é um tempo para imaturidade. Não é, queridos. Não é um tempo de sentar lá para não ter que lidar com o irmão que está sentado aqui faz 1 ano que você não fala. Não é mais. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que muita gente acaba morrendo prematuramente porque está ceando de forma indigna. E isso nada mais é do que está fazendo de qualquer jeito sem antes sondar o coração. Está dizendo que é um corpo, mas nesse corpo amputou um membro. Perdão não é ter direito, perdão não é estar certo. Perdão é entender que assim como o outro, você também vai errar. Ponto, amados. Mais nada. Quantas vezes você já errou pedir perdão para Deus dizendo que você nunca mais ia fazer, 1 mês depois você fez de novo? Graças a Deus que Ele não diz, cansei dessa palhaçada. Agora também eu perdoo, mas não quero conviver. Imagina Deus falando com a gente, te perdoo, mas conviver contigo não quero. Eu morro, vou morar onde? Fico pensando, um puxadinho. O céu é para aqueles que eu quero conviver, se não desce para um puxadinho. Não, amados. Você está aqui? Mas eu vi na televisão que o cara falou que se não me aceitarem do jeito que eu sou, que televisão? Que Bíblia é essa? A Bíblia diz que tu morreu. Não tem nem mais eu. O meu jeito, que jeito? E lá morto tem jeito? A Bíblia diz, não, Paulo falando, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que eu faço na carne, eu faço porque Ele está mandando. Parafraseando. Mas o meu jeito, que jeito? Morreu ainda não? Está vivo, está ressuscitando. Afoga a carne. Mas que é isso? Que está voltando do inferno? Fica aí. Você está aqui? Não cai nessa onda de que os seus direitos é aquilo que o mundo está dizendo. O seu direito é o que o reino diz. A sua forma de comportar, vestir, dizer, pagar, andar, é o que a Bíblia fala. Porque na hora que tiver crise, guerra, isso e aquilo, é o reino que vai respaldar você. Não é a política local, não é o que os homens famosos estão dizendo, não é o que o mundo está imprimindo como certo, não. Pode falar o que for, se não concordar com a Bíblia, está colocando você em perigo. Filho não dorme dentro de quarto de pai e mãe. Para com essa palhaçada de dizer que, enquanto é meu bebê, que bebê?
acabar com o teu casamento, vai destruir a percepção no coração do seu filho a respeito daquilo que é vil, daquilo que é santo. Criança não está preparada para ouvir certas coisas, se é que você me entende. Aquelas coisas que você devia estar fazendo, não faz. Voltando naquele assunto. Tem fase, amados, que eu entendo, o bebê está doente, precisa dormir perto, é pequenininho, ok, mas são fases, isso não pode se prolongar. Coisas maltratadas, coisas mal resolvidas, é o ano da gente zerar as contas. É um ano de maturidade, igreja. É um ano de entender que os 5 dons ministeriais, eles servem para crescer o corpo, para alinhar o corpo. Não é status, não é promoção, não é hierarquia, não é Késia. É profeta, apóstolo, ministra do Rema. Não, é minha irmã. No final das contas, a gente é irmão, meu amigo. Porque se eu começo a te servir, mas você não me serve com o dom que Deus colocou em você, eu estou carente. Você entende isso? Nós precisamos ajustar. O último, eu acho, ou o penúltimo, por favor. Passa só para eu lembrar o que era. Esse é tão importante, posso ler? Volta um. Eu vou pular esse, mas volta o outro, por favor. Espírito de engano, a gente faz um seminário. Olha eu me convidando. A gente faz um seminário só sobre o espírito de engano, pode ser? A cara do pastor foi tipo, claro que não. Volta um slide. Um para frente. Mais um. Vocês voltaram? Estão passando? Passa então, por favor. Esse daí. Todas as coisas difíceis para Deus, Ele gosta. Torne as coisas difíceis para Deus, Ele gosta. Essa frase estava no livro que eu li. Achei muito interessante. Um amigo conversando com o John disse para ele: sabe como é que você identifica quando Deus está fazendo? Quando não tem jeito nenhum de você fazer. Ele só fez vinho quando não tinha era nada. Porque enquanto tivesse um pouquinho de vinho, o povo ia dizer que ele diluiu. Tinha que acabar. O vinho está acabando, ainda não é hora. Tem que zerar. Amém? Nossa cultura não está treinada para esperar e permitir que Deus trabalhe. Nascemos com a seguinte característica: se não temos, vamos encontrar uma maneira de conseguir. Assim, se não temos dinheiro para comprar, a gente coloca na conta. Se a doença atacar, para que orar? Chama o doutor. Temos alguns tipos de plano de saúde. Se recebermos uma promessa de Deus, a gente corre atrás. Contamos para todo mundo, proclamamos isso, e através de um pouco de manipulação e controle, podemos até conseguir. Claro que a gente não conta que a gente faz isso. Depois declaramos que Deus cumpriu a sua promessa, mas na verdade a gente só estava gerando Ismael. Não precisa ficar chateado comigo, quem disse isso foi John Bevere, eu só copiei e colei. O último slide, por favor. Acho que tem... Se Deus prometeu que fará alguma coisa na sua vida, deixa que Ele o faça. Amém? Sobre o espírito do engano, só para a gente não ficar com um ponto de interrogação, a Bíblia diz: cuidado para que ninguém vos engane. Quando a Bíblia diz cuidado para que isso não aconteça, é porque o perigo é real. A gente não pode se achar super crente de que nunca vai cair no engano. Eu sou super maduro. Não, eu leio a Bíblia, eu faço rema, eu já fiz escola de ministros. A Bíblia está dizendo, Jesus estava dizendo para os discípulos que andavam com ele há 3 anos. Ei, cuidado para que ninguém vos engane. O espírito do engano, amado, ele é sutil. Se o diabo fosse óbvio, ele não enganava ninguém. É sutil, ele entra e a gente nem se dá conta, ele entra nas pequenas coisas, ele enfraquece o que a gente nem está dando atenção. O espírito do engano, o espírito da falsa profecia, o espírito que atrai os ouvidos. Apóstolo Paulo fala, cuidado nesses últimos dias para você não ser atraído por aquilo que você deseja ouvir. Pregações que satisfazem a sua alma, que enchem o seu coração de alegria, porque é o que você deseja ouvir.
Muito cuidado nesses últimos dias para que o que é mundano não entre disfarçado de direito dentro da igreja. O reino não vai se converter ao mundo. O reino não vai se amoldar com a forma do diabo. O príncipe deste mundo é Satanás. E ele vai começar a colocar, e de fato já está fazendo, um discurso politicamente correto, para que esse discurso entre na igreja e enfraqueça os princípios. O pai que ama não tolera, o pai que ama corrige. O pai que ama não lida com isso. Você está entendendo essas expressões? A Bíblia é clara. É esse ponto. Ela não fala mais quando chegar em 2020 as coisas vão mudar. É porque é muito antiga a Bíblia, esse tempo já era. A Bíblia é hoje, a palavra é hoje, Deus é agora. Se nós observarmos os princípios da palavra, nós vamos liberar a unção profética dentro da igreja. E o profeta, tendo ação de liberação, tendo um ambiente liberado, ele vai guiar o povo, através de uma inspiração divina, a caminhos muito mais seguros e muito mais rápidos. Se o que você tem desejado como filho de Deus e como igreja esse ano é percorrer um caminho seguro, libere a unção profética. Como eu faço isso? Não deseje aquilo que o seu coração quer. Deseje aquilo que Deus quer para você. Ore dizendo, Espírito Santo, você tem liberdade para me dizer o que eu preciso. Espírito Santo, eu estou aberto para ser instruído naquilo que eu preciso melhorar. Espírito Santo, eu julgo essa palavra de acordo com a palavra. Eu determino isso de acordo com aquilo que está escrito. É nossa obrigação, amados, ouvir as coisas. Você passou 1 hora me ouvindo, mas é sua responsabilidade conferir se o que eu disse está escrito. Porque se você aceita o que eu disse como uma verdade, é um perigo danado. Como assim, quer dizer, você está aí falando, mas quem disse para você que eu não posso errar? Se você confere na palavra, a palavra é segura. A palavra não erra, ela não muda. Ela vai te dar segurança. Ela não vai te deixar em dúvida, angustiado. E por fim, que a paz seja o árbitro, o juiz do nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado e ele nos leva a toda a verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. Amado, você pode ouvir a palavra gostosa, maravilhosa, legal que for. Se dentro gerou incômodo, preste atenção, é o Espírito te dando um alerta, isso vai trazer sofrimento para você. Muitas vezes a gente insistiu em coisas que, se você parar para pensar, você vai se lembrar que na primeira vez que você ouviu, por dentro tinha um. Amém, amados? Nós não somos enganados. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da profecia habita dentro de nós. Amém? Ele vai discernir as coisas. Que seja um ano que o nosso relacionamento de filho seja tão íntimo que quando Deus falar, a gente não vai ter dúvida. É o meu pai que está falando comigo. Amém? Como que a gente sabe disso tudo? Estudando. Esse é o ano de você se matricular no Rema. Deixa eu te dizer, essa escola não está aqui para tirar dinheiro de ninguém, para ficar rica nem famosa. Eu te garanto isso. Amém, queridos? O intuito dessa escola é fazer com que a disciplina de ouvir a palavra faça parte da sua vida. E assim como todos aqueles que já passaram por ela, você possa dizer, a minha vida mudou. Não é por causa de uma instituição, por causa de um nome. É porque você vai estar exposto à palavra viva que muda a vida daquele que deseja. Então não fique perguntando, será que Deus quer? A vontade de Deus é que você cresça. É claro que Ele quer. Amém? Eu creio nisso. Você pode ficar em pé. Queria pedir perdão pelo tempo. Me perdoa. Vou pedindo logo perdão antes de descer. Você pode orar um pouco. Eu não vou, talvez, trazer uma palavra com o seu nome e o seu CPF essa noite. Mas algumas palavras foram liberadas especificamente para algumas pessoas. Existem alguns sonhos em que você está insistindo, acreditando que é o sonho de Deus para você. Eu quero convidar você a fazer algo extremamente desafiador essa noite. Quem sabe você não pergunta para Ele se esse sonho é seu ou é dele.
Quem sabe essa não é a noite de você se ajoelhar, porque sabe, igreja, sabe, povo da fé pentecostal, ajoelhar não é pecado. É uma linguagem de dizer ao corpo, eu me rendo, Pai. Eu decido ouvir a mim mesmo, eu quero ouvir você, Pai. Eu quero prestar atenção nas suas direções. Romper com amarguras. Está na hora de você liberar perdão, liberar caminhos de cura. Quantas palavras você já recebeu a respeito da sua saúde? E você continua tendo um diagnóstico. Talvez o problema esteja no perdão. Aquelas coisas que você preferiu ignorar ao invés de tratar. Ignorar uma situação não é perdoar, amados. Perdoar é você enfrentar a situação. É dizer, ok, vamos lá, coração, vamos tratar isso. Essa é uma noite onde Deus está liberando caminhos para que unções corram, cura corra, ministérios aconteçam, chamados aconteçam, confirmações aconteçam. Amém, igreja? Esse é um ano de você dizer, ei, Pai, eu não quero ser menino, eu quero crescer. Está na hora de comer comida sólida, não é hora mais de papinha. É hora de deixar o confortável e ir para o desafiador. É hora de dar um passo de fé a respeito das coisas. É hora de ter o meu tempo com você e nada roubar isso. Está na hora de eu dizer mais eu te amo. De cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Não dizer que a culpa é de tudo menos minha. Mas trazer a responsabilidade, ajustes, consertos. Está na hora de você valorizar o seu pastor. Ele está aqui domingo após domingo, quinta após quinta, dizendo palavras proféticas para você. Inspirado pelo coração de Deus para trazer juízo, para trazer conserto para a sua casa, para a sua família. Eu fico tão à vontade de dizer, amados, que quantas vezes os de casa estão trazendo alertas tão preciosos, mas quando de fora vem, ele é ouvido, ele é honrado, ele é aplaudido, mas ele disse a mesma coisa. É o tempo da gente vir para o culto com a expectativa de que é Deus falando. É Deus me instruindo, é Deus profetizando na minha vida. Porque a palavra está sendo lida, a música está sendo cantada, a unção está presente. É tempo da gente se desafiar a crescer. Amém? Você recebe isso? Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque não esgota aqui. Existem tantas coisas a serem ditas e ensinadas. Existem tantas coisas a serem aprendidas. E como é maravilhoso saber que o Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria. Obrigado, Pai, porque as sementes depositadas aqui essa noite não vão se perder. Mas essa vai ser uma noite, Pai, que vai marcar a nossa vida num tempo de mudança, de avanço, de maturidade, de ajuste, de perdão. Um tempo, Pai, de prioridades nos lugares corretos. De arrependimento genuíno, de ouvidos destampados, de desejos ajustados, de rendição plena. Não mais teimosia. Pare de dizer eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Pare. Deus está levantando pessoas. É Ele quem unge, é Ele quem capacita, é Ele quem dá a palavra, é Ele que instrui. A glória é dEle. A sua agenda precisa ser a agenda do Pai. É um tempo de romper em fé. É um tempo de romper com os olhares naturais para os olhares sobrenaturais. É um tempo de crer em coisas que você nunca creu antes. Eu vou repetir. É tempo de você crer em coisas que você nunca quis crer. E deixar Deus ser Deus. Deus fazer. Deus realizar.
É tempo de crer em coisas que você nunca ousou crer antes. Que o espírito da fé seja marca. Que o espírito da fé seja entendido. Ter fé é uma coisa, amados, mas o espírito da fé é algo que você entende, é algo que você abraça, é uma fé diferente, é uma força, é a capacidade de te manter no rumo até que tudo aconteça. Eu vou dizer de novo, que seja o tempo do espírito da fé. Eu vou dizer de novo, que seja o tempo do espírito da fé. Crer no impossível. Crer na cura e não na melhora. Crer na cura e não na melhora. O espírito da fé. O espírito da fé. O espírito que vai manter você no mesmo ânimo até que você veja. No mesmo ânimo, na mesma força, até que você veja. O espírito da fé que vai manter você maduro, estável, até que você veja. O espírito da fé vai conduzir de forma leve esse ano aqui. O espírito da fé vai te conduzir ao caminho de forma estável e madura, até que tudo se cumpra. Não vai ser desgastante. O espírito da fé vai te manter tão forte como no dia que você recebeu a palavra. Não mais oscilações. Não mais montanha russa. O espírito da fé. Eu creio, é meu. Está feito, eu celebro e deixo Deus ser Deus. Ele disse, vai acontecer. É menos um dia, é cada dia, dando graça, dando glória, crescendo, ajustando, porque o que Ele falou vai acontecer. Amém. Aleluia. A gente podia cantar aquela música feliz assim, porque eu não queria essas músicas. A gente pode cantar, abre portas, opera milagres. Você crê nisso? Você crê que nesse ano para você? É melhor crer, amados, porque crente só tem um jeito de viver, crendo. Só tem um jeito para você, meu filho, crer. Crer. Quando foi que Deus falhou? Quando foi que Ele prometeu e não fez? Quando foi que Ele falhou na sua vida? Traga à memória aquilo que te dá esperança essa noite. Olha para o seu passado e vê onde é que Ele te colocou. Quando o diabo começar a dizer para você que não aconteceu, que não é, que não foi, começa a lembrar o que já é, o que já foi, o que Ele já fez. Se anima, se alegra. Profetiza para você, ei, se levanta. Porque está batida a minha alma. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo, Ele é poderoso. Eu não estou crendo em um Deus morto. Eu não estou crendo em um Deus que já fez. Eu não estou crendo em um Deus que parou de fazer. Eu não estou crendo em um Deus... Não! Eu estou cansada, mas de entrar em culto, sair de culto e não ver cura, não ver milagre. Chega, igreja! Se você está enfermo, essa é a noite da sua cura. Eu estou dizendo para você que Deus quer que você ande em saúde divina. Se você ainda não aceitou Jesus, essa é a noite da sua salvação. Você não vai conseguir sem Deus. Você não vai melhorar sem Deus. Quando eu estiver pronto, quando eu melhorar, isso não vai acontecer se Ele não te ajudar. Jesus morreu por você, Ele ama você.
Ele te criou, Ele tem planos para você, para a sua vida, para a sua casa. Se você não aceitou Jesus, aceite Ele. Erga a sua mão e diz: eu quero. Eu quero. Eu preciso. Eu reconheço, Deus, que você é Deus. E eu quero entregar minha vida e minha casa. Se você quer fazer isso, essa é a sua noite. Eu quero orar com você. Eu quero abraçar você. Se você entrou aqui e você ainda não aceitou Jesus, essa é a sua noite. Foi Deus quem trouxe você aqui. Eu quero que você faça um sinal, porque eu quero orar por você. Entregue a sua vida a Jesus. Declare Ele como Senhor da sua vida. Existe alguém aqui essa noite que deseja fazer isso? Cadê os perdidos? Esse é o tempo, igreja, de nós enchermos esse lugar de perdidos. Minha amada. Essa é a sua noite. Oh, aleluia. Você pode confessar comigo: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, a minha casa e o meu futuro a Ele. Amém. A Bíblia diz que nesse momento você nasceu de novo. Você vai entender com calma todas as coisas. Mas o que eu quero te dizer é que o diabo não tem mais poder sobre sua vida. Que toda aliança contrária à aliança divina foi quebrada. Que você está sendo liberta agora de toda aliança contrária. De tudo aquilo que falaram e fizeram com você. Você está sendo livre agora. 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 Curada. Livre. Livre. Em nome de Jesus, livre. Você não está mais sozinha, minha irmã. Obrigado, Pai, pela vida dela. Obrigado, Pai, pela cura. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela cura. Obrigado pela vida dela. Nós a recebemos, Pai, como a nossa irmã. Nós declaramos ela, Pai, agora como sua filha, herdeira e livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais poder na vida da minha irmã. Você não tem mais poder na vida dela. A partir de agora ela é herdeira de Cristo. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda à família de Deus. Você não está sozinha. Nós vamos crescer e amar você na caminhada. Até que a gente chegue aquele dia que a gente vai conhecer o nosso amado face a face. Amém? Você vai ser abraçada, amada, orientada por essa igreja. E se você desejar ficar aqui, é o melhor lugar para você ficar. Amém? Amém. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua família em Deus. A sua família te ama. Os seus pastores te amam. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você está enfermo essa noite, eu quero que você levante sua mão aí no lugar que você está. Se você tem um diagnóstico. Principalmente diagnóstico de colunas. Levante suas mãos. As suas mãos. Aleluia. Pai, obrigado. Nós cremos na tua palavra. E nós dependemos do teu Espírito e da tua unção. Nós cremos, Pai, no que a tua palavra diz, que você enviou Jesus. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, nós fomos sarados. Por isso eu ordeno agora colunas entrando no lugar, se alinhando em nome de Jesus. Ossos, medula, sangue. Eu declaro em nome de Jesus cura, cura divina. Em nome de Jesus se manifestando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, deixa eu ensinar uma coisa para você. Você precisa botar a mão na sua cabeça e dizer: eu tenho a cura. Eu tenho a vida. Eu tenho a palavra. Enfermidade vai embora. Dor vai embora. Eu não te aceito.
nós podemos orar, impor as mãos, ser bíblico, é divino, é maravilhoso. Mas é um tempo de você aprender a fazer isso. Declarar, profetizar cura sobre você. Se você está essa noite aqui, o seu coração está enfermo, é tempo de paz. Declare paz sobre você. Manda embora toda agonia. Você não foi chamado para viver debaixo de agonia. Você não foi chamado para viver debaixo de agonia. Está na hora de mandar o diabo calar a boca. Em o nome de Jesus, igreja. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou parar de pedir perdão por causa do horário. Se você precisa ir embora, você pode ir embora. Às vezes a gente fica numa festa até meia-noite, a gente pode passar 10 minutos num culto. Não é não? É. A gente pode cantar essa música. A gente pode declarar as coisas que Deus precisa declarar para nós, através de uma canção. E depois você vai embora para sua casa. Rasga aquela lista que você fez no dia 31. Vai orar e faz outra lista. Essa outra vai funcionar. Amém? Eu amo vocês. Me amem e me perdoem. Até a próxima, em nome de Jesus.